Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre áreas. Vamos aprender a calcular as áreas, tanto do paralelogramo quanto do triângulo. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos para mais uma aula, gênios? Hoje nós vamos aprender a calcular a área do paralelogramo e do triângulo. Bom, primeiro temos que identificar o que seria um paralelogramo. Um paralelogramo é sempre uma figura que vai vir neste formato, onde todos os lados que são opostos são paralelos um com o outro. Então, se a gente prolongasse esse lado e esse lado, eles nunca se encontrariam. A mesma coisa com esses dois lados da lateral. Mesmo que estejam inclinados, eles possuem a exata mesma inclinação. Então, jamais se encontrarão no seu prolongamento. Então, como podemos calcular a área de um paralelogramo? É muito simples. Para isso, nós precisamos apenas de duas medidas. A medida da base e a medida de sua altura. Reparem que esses lados que estão entortados não entram em nossa fórmula. O que interessa mesmo é a altura, sendo que a altura é justamente a diferença, não é exatamente a diferença, sendo que a altura é a distância entre esses dois lados que são opostos. Perceba que nós poderíamos inverter essa figura, que também daria na mesma, só que nós trocaríamos a base para isso e a altura seria a medida daqui até aqui. Então, para calcular essa área, tudo que temos que fazer é multiplicar a base pela altura. Nada mais simples do que isso. Então, vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Nós temos aqui um paralelogramo de medidas 6, 7 e 4. Se queremos saber esta área, nós vamos ter que pegar a base, que aqui neste caso seria 6, e vamos multiplicar isso pela altura, que neste caso aqui seria 4. Então, nós teremos que fazer apenas 6 vezes 4. E isso vai dar 24. No caso, colocamos aqui unidades de área, pois não foi especificado, então vamos deixar dessa maneira. Passando agora para o triângulo. Como podemos calcular a área de um triângulo? Bom, existem duas situações. Uma para qualquer triângulo e outra para casos de triângulos equiláteros. Vamos começar pela de um triângulo qualquer. Para qualquer triângulo, nós precisamos também das mesmas medidas que do paralelogramo. Vamos precisar da base e da altura, pois a fórmula de cálculo seria justamente a área de um triângulo é igual à sua base multiplicada pela sua altura, tudo isso dividido por 2. Agora, o que seria a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é sempre a distância entre o vértice, que seria o encontro entre dois lados, e a base. Então, do vértice até a base, isso aqui tem que ter um ângulo de 90 graus, tem que ser perpendicular à base. Então, a altura é justamente esse segmento que sai do vértice e bate na base de maneira perpendicular. Sabendo essas medidas, podemos calcular a área do triângulo. E existe um caso especial onde podemos aplicar uma outra fórmula. Só que aqui, necessariamente, todos os lados do triângulo precisam ser iguais. Por isso que eu coloquei aqui tudo L, ou seja, o lado do triângulo. Então, o que acontece? Para o cálculo da área de um triângulo equilátero, ou seja, com todos os lados iguais, tudo que temos que fazer é elevar o lado ao quadrado, multiplicar por raiz de 3 e dividir tudo isso por 4. Vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Como eu disse, existe uma forma que calcula a área para qualquer triângulo, que seria essa aqui, base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Então, neste triângulo, vamos tentar usar essa fórmula no primeiro momento. Então, nós temos aqui a base, que seria 6, e a altura, que seria 3 raiz de 3. Então, nós vamos fazer aqui 6
multiplicado por 3 raiz de 3 e vamos dividir por 2. No caso, 6 vezes 3 vai dar 18. Então, nós teremos aqui 18 raiz de 3 sobre 2. Se fizermos a divisão, vamos encontrar aqui o valor final de 9 raiz de 3. E agora, nós podemos usar a nossa outra fórmula, pois reparem, todos os lados desse triângulo são 6, ou seja, é um triângulo equilátero. Então, nós podemos pegar aqui um lado, elevar ao quadrado. Então, no caso, 6 ao quadrado, teremos aqui 36. Botamos o resto da fórmula. 36 raiz de 3 sobre 4. E agora podemos dividir 36 por 4. E vamos chegar no resultado de 9 raiz de 3. Reparem que o resultado é o mesmo. Não poderia ser diferente, pois estamos tratando do mesmo triângulo. Então, as áreas têm que ser iguais. Então, aqui foi apenas para demonstrar que as duas fórmulas resolvem. Claro, quando o triângulo for equilátero. Então, nós vamos encerrando por aqui, gênios. Nos vemos na próxima aula.